Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta aqui no Entre Manas com a nossa convidada Carize, que no primeiro episódio ela já falou um pouquinho sobre a trajetória dela, como começou esse amor pelo RH. E mediante toda essa história que ela já contou, ela tem uma passagem muito incrível, né, Pri? Sim. Uma experiência bem diferente, que foi uma experiência com refugiados da guerra. E conta pra gente como que foi essa experiência, quais lições que você tirou desse momento diferente? Bom, eu acho que quando a gente fala, né, de trajetória, né, é muito difícil de separar o pessoal do profissional. Acho que Vida é vida, vida né? é vida, e só temos uma, né, e nós somos um ser humano subjetivo integrado, e por mais que a gente tenha os pilares ali da roda da vida, esse nível de consciência está cada vez mais claro, né, que não adianta a gente separar uma coisa de outra. E tem uma passagem na minha vida pessoal que influenciou ainda mais, né, o meu sonho grande profissional de apoiar a sociedade, de fazer projetos voluntários, né, e trouxe uma reflexão e um entendimento ali de vida diferente. Em 2009 eu começava um relacionamento com um rapaz sírio. E historicamente a Síria não é um país, né, com guerras tão expressivas, mas em 2011 se começa ali um movimento né, em prol de liberdade, de posicionamento contra o governo do Bashar al-Assad. E a resposta a isso foi muito violenta, e isso se tornou uma das guerras com impacto, né, de crise humanitária mais expressivas e cruel que a gente tem, né, aí na nossa história recente. Então, de 2011 para cá, foram mais de 500 mil mortos, mais de 13 milhões de pessoas deslocadas, desabrigadas, e aí um impacto de refugiados. E aí, por conta, né, deste relacionamento, vivia, né, em São Paulo, no Brasil, começamos a receber familiares, conhecidos, amigos, eventualmente pessoas que não tinham vínculo. E aí, pela minha história de vida, e é inato, né, da minha essência, em situações de crise, tomar a frente, querer ajudar, tentar mobilizar, né, e aí, num primeiro recorte, ainda dentro ali de um contexto mais familiar, recebendo parentes com crianças, a minha reação foi: vamos procurar emprego para essas pessoas e vamos colocar essas crianças na escola. Foi um pensamento ali quase que imediato, racional. E aí eu começo a me posicionar dessa forma, então num primeiro momento até, né, apoiando com o idioma, né, para apoiar, né, na inserção ali de escola, atividades, reuniões, né, escolares, eu fazia esse papel ali de intermédio. E aos poucos isso foi me sensibilizando também ao ponto, né, poxa, tá tudo bem, um país que não tinha nenhum histórico de guerra, de um dia para o outro as pessoas perderem, né, a casa, o trabalho, tudo, e ter que ir para um outro país onde não se tem um idioma extremamente diferente. E aí essas questões foram me tocando ali, né, de uma forma muito transformadora. E eu fui me entregando ali para aquela comunidade de forma geral, e fui estudar árabe, fui fazer algumas ações voluntárias para que eu pudesse contribuir com aquele momento. O relacionamento, né, num dado momento terminou, né, e essa temática continuou me acompanhando. Então, sempre que eu podia, de alguma forma, trazer para as organizações programas de porta de entrada, reflexões para apoio de comunidades, refugiados, eventualmente, né, mobilizando a organização para dar aula, para ajudar, para abrir espaço de mão de obra, de fato, né, uma condição mínima ali de resgate dessa identidade, né, eu faço. Então, foi uma passagem da minha vida pessoal que me marcou muito profundamente e que, de alguma forma, intensifica esse lado, né, de apoio, de voluntário.
Então, até hoje você mantém proximidade com essas questões, com essas causas. O Brasil, né, historicamente, ele acaba se tornando um lar, né, para uma série de refugiados, né, de diversas regiões do mundo, mas é extremamente desafiador, né, para quem está aqui receber essas pessoas e para essas pessoas que chegam com a barreira cultural, a barreira do idioma. Até hoje você se mantém presente, né, nesses projetos? É uma temática que me acompanha, eu não tenho a mesma assiduidade que eu tinha anteriormente, até porque novas temáticas surgiram e ganharam mais espaço. Então, conforme os anos foram passando, então a gente estava falando ali de 2011, outras temáticas como equidade de gênero também foram ganhando mais espaço na minha vida, neurodiversidade, uma temática que também, né, foi surgindo. Então, hoje as minhas ações mais ativas, né, intencionais, são direcionadas para equidade de gênero e neurodiversidade. Mas faz parte da minha trajetória e sempre que eu tenho espaço de provocar, de sugerir, eu faço e faço constantemente provocações. Então, não é um papel mais tão ativo, né, de entrega ali, de construção, de projetos voluntariados, mas no sentido de provocação, de trazer o tema para a mesa, com certeza caminha comigo e vai continuar caminhando. E Carize, você falou, né, no último episódio, com muito carinho sobre as suas origens, né, sobre os valores transmitidos pela sua família, mas a gente quer fazer uma viagem no tempo, né? Se você tivesse aqui agora de frente para Carize criança ou para Carize adolescente, tem algum conselho, né, do lugar que você está hoje, né, da sabedoria que você acumulou, das experiências que você viveu, que você daria para essas meninas diferentes que você foi? Olha, profunda, né? Pergunta profundíssima. Mas eu acho que o meu processo de amadurecimento, ele trouxe algumas crenças limitantes. Tá. E aí, pensando, né, nesse aconselhamento, né, da minha versão pititica, eu acho que eu colocaria, né, de forma bastante cuidadosa, que nem tudo vai ser tão difícil, que nem tudo vai ser tão dolorido, que nem sempre a gente vai precisar ser tão forte, porque hoje isso já é bastante claro, né, e outras experiências vieram para apoiar esse processo de ressignificação de algumas crenças, mas grande parte ali da minha entrada profissional ainda era muito marcada por essa crença. Se não for dolorido, se não for sofrido, se a gente não tiver que sofrer, ser extremamente intenso ali, talvez não dê certo. E nem sempre. E por outro lado também tenho, e aí acho que é um processo também de amadurecimento organizacional, que é dar espaço para as vulnerabilidades, né? E aí vai tocando outras temáticas também, né? A vulnerabilidade, mais o desafio da mulher, né? De ocupar espaços, muitas vezes era uma contradição, né? Porque existe uma associação muito clara ali, né? De que se você não aguenta, ou se você é vulnerável de alguma forma, você não vai ter aquele espaço, né? E a mulher não poderia, de alguma forma, dar essa possibilidade de ser considerada, né, pela vulnerabilidade, incapaz de fazer. Era uma correlação totalmente distorcida ali, né, mas era uma associação preconceituosa do estereótipo ali que a gente tinha um desafio, né. E aí, o meu conselho é continue, né, caminhando, lutando com a entrega, né, de amor, com propósito, seja profissionalmente, seja para a família, seja nos relacionamentos, sempre com valores ali éticos do bem, mas as coisas também virão
pelo que você é, né? Pelo que você está construindo. Nem sempre você vai precisar lutar com unhas e dentes para conquistar, nem sempre vai precisar doer para dar certo. Tudo certo. E no meio do caminho, né, se tiver, né, muito difícil, tá tudo bem ser difícil, tá tudo bem parar, se cuidar, né, se reabastecer, colocar para fora, chorar e depois seguir em frente de novo. Então, acho que é um conselho aí que talvez, né, tivesse trazido um pouco mais de acolhimento, né, Seria colo bom né? receber, né? para minha versão criança, que tá aqui ainda de alguma forma, né? É isso que eu acho muito legal, né? Eu acho que do meu lado, assim, eu era uma criança e uma adolescente que se preocupava muito com o futuro. Eu acho que se eu pudesse pegar a Priscila de 5 anos de idade, de 14 anos de idade, eu diria para ela: vive hoje, olha o que está acontecendo hoje, né? No futuro, de alguma forma, de outras coisas vão acontecer, né? Não fica ansiosa com o que você vai estudar, onde você vai trabalhar, com quem você vai se casar, né? Que as coisas vão caminhar. Vão se E encaixando, você, né? Paty? Eu acho que A gente sempre pergunta isso, mas não responde. mas eu acho que sempre fui Vamos virar a mesa. eu acredito que essas preocupações vieram agora, depois de adulta. Eu acho que eu sempre vivi com muita Você curtiu a intensidade. vida, Eu, é verdade. eu fui uma pessoa que eu vivi muito, assim, intensamente. Então, eu acho que eu sou super soube viver a minha infância. Gostaria de ter vivido mais a minha infância, sim, mas por questões que a nossa mãe nos limitava muito, né? Ela era super protetora, assim. Mas eu acho que assim, eu fui uma adolescente também que viveu muito a fase da adolescência, não tive muita preocupação ali de, como que vai ser o futuro? Eu acho que essas preocupações vieram com a idade, com a maturidade e depois a gente vai entrar mais nesse detalhe, mas com a maternidade. Então, eu acho que eu vivi tranquilamente a infância e a adolescência. Olha você já dando spoiler do próximo É episódio. Ansiosa. E eu acho que Expectativas foram criadas. exatamente, a tua história é tão linda nessa direção, né? Então, acho que a gente já pode se preparar para uma segunda-feira muito animada, com muita emoção, né, Paty? Que eu acho que vai ter coisas muito surpreendentes e muito bonitas aí vindo. Então, fiquem ligados que segunda-feira, às 12h30, vamos estar de volta com a Carize. Não percam! Até lá!